Eu acredito que todos nós fazemos isso. De alguma forma, todos agimos como repórteres investigativos. Você faz perguntas complicadas sobre o seu mundo. Você quer saber, você quer compreender. Você tem essa capacidade de fazer perguntas, de querer saber, de querer ter um tipo de segurança interior, de se agarrar a algo que faça sentido para você. E você nunca escapa disso porque isso é parte de quem você é como criatura. E a maneira como você responde a essas perguntas, na verdade, molda a maneira como você responde à vida. E a maneira como você responde à vida define a direção dela. Nós poderíamos dizer que esses são os nossos momentos hermenêuticos. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Esse é um momento interpretativo, de alguma forma, de alguma maneira. Nós damos sentido ao que vivemos e o sentido que eu dou é assombrosamente importante para a direção da minha vida. Agora, um dos problemas é que isso é tão natural para nós, é tão espontâneo, é tão parte de quem nós somos como seres humanos, que nós podemos ter essa função acontecendo, profundamente importante como ela é, e não perceber que estamos fazendo isso. Mas você é um constante filósofo, você é um constante teólogo, você é um repórter investigativo de formas que são mais frequentes e mais influentes sobre você do que você é capaz de imaginar. Mas por que eu estou dizendo isso? Bom, eu estou dizendo isso porque esse é um dos principais propósitos da palavra de Deus para nós. Que você tenha uma base dada pelo próprio Deus, que criou todas as coisas e sabe todas as coisas desde a sua origem até o destino. Que você tenha uma base para gerar interpretações válidas para a vida, interpretações sobre as quais você possa e deve ancorar a sua própria vida. Então, como você tem feito isso? Quais foram as interpretações que você fez essa semana? O que você disse a você, sobre a vida, sobre Deus, sobre a graça, sobre o seu mundo? Hoje eu quero focar a atenção na primeira carta de Pedro, nos versos 10 ao 12 do primeiro capítulo, para receber alguma direção. E ali o texto diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Esse pequeno trecho é a terceira seção deste capítulo inicial, e aqui Pedro está estabelecendo alguns princípios de interpretação da realidade. Como você deve saber, Pedro está escrevendo para pessoas que estão enfrentando sofrimento e várias dificuldades. Elas estão sofrendo e você sabe que muitas vezes em que você enfrenta o sofrimento, você pode levantar questões erradas e se perder no meio do caminho. Então Pedro faz três coisas neste capítulo, muito importantes. Ele estabelece três pedras fundamentais. Se você quer ter estabilidade nesses momentos, em primeiro lugar, você precisa saber quem você é. Pedro quer enraizar esses crentes na identidade que eles têm em Cristo. E você vê isso nos primeiros versículos da carta. Eu não recebo a minha identidade por meio das minhas circunstâncias, das minhas posses ou do meu trabalho. Eu recebo a minha identidade verticalmente. Por isso, minha identidade não é desafiada pelas circunstâncias que me cercam. A segunda coisa que Pedro faz é nos dizer o que nós devemos entender sobre quem Deus é e o que Ele está fazendo no presente, no aqui e agora. Nossa tendência é ter uma compreensão razoavelmente clara sobre a salvação do passado, ter uma compreensão razoavelmente clara sobre a salvação futura, mas podemos viver uma lacuna no meio do nosso evangelho, podemos não entender o que Deus está fazendo no presente, no aqui e agora. E Pedro nos aponta a teologia da desconfortável graça, ou seja, Deus vai te levar para lugares onde você não pretendia ir, para produzir em você o que você não poderia produzir por si mesmo.
Então hoje nós vamos tratar da terceira pedra fundamental, e o que Pedro quer fazer é que voltemos um pouco e consideremos o quão incrível, quão valiosa, quão inacreditável é a salvação que nos foi dada. Ele quer que vivamos com um profundo senso de alegria, um profundo senso de privilégio, um profundo senso de gratidão, uma gratidão que não pode ser abalada pelas circunstâncias difíceis que cercam nossas vidas. Agora, eu creio que você provavelmente confessaria, juntamente comigo, que você nem sempre é uma pessoa agradecida, não é? Você nem sempre olha para a vida com gratidão. Então o que Pedro tem a nos dizer aqui é muito, muito importante. Quando começamos o estudo dessa carta, eu disse que ela é muito mais do que uma carta de conforto. Você poderia pensar que se Pedro fosse escrever para pessoas que estão sofrendo, ele escreveria uma carta de conforto, e ele faz isso. Mas, como um sábio pastor, Pedro entende que as pessoas que sofrem precisam de algo mais do que o conforto. Elas precisam de direção, elas precisam ouvir sobre o que elas devem fazer. Uma das piores coisas para quem enfrenta o sofrimento é a inatividade, porque a sua tendência é se manter focado no que você está passando. E quando você está focado no que você está passando, você se torna muito habilidoso em problematizar o seu problema. Portanto, é uma atitude de amor que, como parte do conforto, haja um chamado para que essas pessoas vivam uma surpreendente vida baseada na identidade que tem em Cristo e na sua compreensão do que Ele está fazendo no presente, nesse grandioso processo de salvação. Agora eu gostaria de voltar a atenção para os versículos dessa mensagem a partir do verso 10, e o verso 10 diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Veja novamente o versículo 11. Falando sobre os profetas, Pedro diz: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Bom, Pedro diz que os profetas, com muita precisão e especificidade, pré-anunciaram exatamente como Deus providenciaria a salvação que você e eu precisamos tão desesperadamente. Aqueles profetas foram guiados por ninguém menos que o próprio Cristo. Foi o Espírito de Cristo que estava guiando aqueles profetas para fazer esses apontamentos. Jesus não fez o que fez para simplesmente cumprir a profecia. Os profetas profetizaram o que ele fez porque o Cristo que faria essas coisas lhes disse que ele faria isso. Não foi como se Jesus tivesse recebido uma lista sobre o que ele precisava fazer para ter certeza de que ele fizesse tudo direitinho. Foi Cristo quem deu a eles a lista do que ele iria fazer. Pense nisso. Esse onipotente Filho de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era quem estava falando a esses homens sobre o tipo de coisas que ele estava disposto a sofrer por mim e por você. E isso é absolutamente incrível. Centenas e centenas de anos antes, Deus estava no comando do processo, e aquelas coisas seriam feitas não porque os profetas tinham predito, mas porque Cristo decidiu que isso é o que ele faria por você. A sua salvação não volta até a cruz, ela vai muito além da cruz, ela volta ao plano do Deus soberano que tinha decidido lidar com este horrível dilema do pecado, um plano que foi completado na cruz, e isso é impressionante.
Veja o que é dito aqui. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Esses homens, levantados por Deus, foram direcionados para escrever este incrível, fantástico, impressionante relato da redenção, ainda que não entendessem completamente tudo o que eles estavam escrevendo. Quem pensaria que a resposta de Deus para o dilema humano, o pecado, não fosse um conjunto de instruções, não fosse um conjunto de técnicas, não fosse uma teologia, não fosse uma filosofia, fosse Ele mesmo? O que Deus nos deu foi Ele mesmo. E Jesus veio, e é incrível pensar nisso, deixando as glórias da eternidade, como todo-poderoso e santo Deus, criador e soberano, disposto a se submeter às dificuldades de uma vida em um mundo caído, fome, tentação, rejeição, injustiça, tortura, e não apenas sujeitando-se a isso, mas estando disposto a morrer para que a santa e justa ira fosse satisfeita e nós fôssemos feitos filhos de Deus. Você entende o que foi dado a você? Um Deus soberano esteve dirigindo as forças da natureza e Ele controlou cada evento da história humana. Ele era o Deus em cada situação, em cada local, em cada circunstância e por centenas e centenas de anos. Nada aconteceu fora do seu controle. E tudo isso foi controlado por Ele, para que em um ponto específico do tempo Jesus viesse. E por quê? Porque Deus colocou o seu amor sobre você. Os profetas falaram sobre os sofrimentos do Filho de Deus, mas também falaram sobre as glórias que se seguiriam. Certamente isso aponta para a glória da ressurreição, da ascensão, mas também apontava para algo mais, a glória da explosão do Evangelho por todo o mundo, tendo como resultado a poderosa e transformadora graça do Senhor Jesus, atravessando o tempo até atingir a mim e a você. Haverá um dia em que estaremos diante do quadro completo da glória de Deus. E ali estarão pessoas de cada período da história, de cada grupo étnico, de cada grupo linguístico, de cada lugar do globo, homens, mulheres, meninos e meninas. E quando vermos a plenitude da glória de Deus, não seremos capazes de fazer outra coisa senão adorar. Mas Pedro quer que você prove um pouco disso hoje, à medida que você veja o que Deus fez por você. Então eu te pergunto, você é capaz de celebrar a graça que te foi dada? Veja, Pedro diz algo impressionante no verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Deus estava levantando esses profetas no decorrer da história para que através do ministério deles nós hoje tivéssemos a Escritura que tão claramente testemunha sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine, Isaías, Jeremias, Amós e tantos outros foram levantados por Deus para o seu bem, para que você tenha um livro que revelasse a esperança da salvação em Cristo Jesus, que revelasse sua graça, que revelasse a sua divindade, que revelasse o seu plano para que a sua fé pudesse ter um terreno no qual ela crescesse e para que você pudesse ter certeza. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. O Espírito conduziu a mensagem do Evangelho até eles, e eles conduziram a outros, que conduziram a outros, e a outros até chegar em você. Você consegue pensar em quem foi essa pessoa para você? Você consegue pensar nos nomes das pessoas que o Espírito Santo usou em sua vida para trazer a mensagem da salvação? Talvez tenham sido seus pais, talvez tenha sido um amigo, um colega de trabalho, um parente, talvez até mesmo alguém que era desconhecido para você. Veja, não era apenas uma pessoa com um zelo missionário.
O Espírito de Deus esteve e está, durante toda a história, completando o processo, trazendo o Evangelho da graça até você. E na ocasião em que você ouviu o Evangelho, o Espírito estava fazendo algo mais, ele estava abrindo o seu coração para ele. Porque o seu coração estava morto para a verdade e precisava ter vida soprada nele. Assim, o mesmo Espírito que estava atuando através daquele que pregava o Evangelho também estava trabalhando em você, para que em algum momento você pudesse crer. Um tempo atrás eu li o testemunho de um cristão sobre sua conversão. Ele contou que a sua conversão tinha vindo através de um obituário. Ele disse: alguém me arrastou para um culto de adoração num domingo de manhã, não havia nada que eu odiasse mais do que ir a um culto, mas eu não consegui uma brecha para escapar. Eu entrei com o boletim em mãos, e era um boletim de várias páginas. Eu pensei que se eu lesse lentamente o boletim, eu poderia passar pelo período do culto sem ouvir muito dele. Então ele continuou: cheguei em um parágrafo que anunciava a morte de uma senhora que tinha sido uma querida serva de Deus. E dizia que ela morreu bem, que ela morreu em total alegria em seu coração e com um sorriso no rosto. E eu comecei a chorar. Eu disse a mim mesmo: eu quero morrer assim. Agora, caso você não tenha percebido, não foi o destino. Foi o Espírito Santo de Deus usando aquelas palavras escritas por alguém naquela página de boletim que irrompeu para dentro do coração daquele homem. Esse é o Espírito Santo de Deus abrindo o coração desse homem que disse: eu não consegui esperar o culto terminar para falar com a pessoa que estava ao meu lado sobre o que eu precisava fazer, o que eu precisava entender, o que eu precisava fazer para morrer daquela maneira. Naquela ocasião, aquele homem entregou a sua vida para Cristo. Louvado seja Deus por isso. Veja, não é somente que Cristo, centenas de anos antes, tenha falado sobre sua morte, falado aos profetas que nos dariam o legado da palavra de Deus. É o Espírito de Deus que impulsiona a palavra através da boca dos seres humanos que a carregam. E o Espírito de Deus é quem abre o nosso coração para que possamos ouvi-la. Quem poderia imaginar um plano como este? Tudo o que aconteceu antes de você nascer e mesmo antes que o mundo tenha sido criado foi acontecendo por amor a você. Então, fazendo um adendo final, Pedro diz: coisas essas que anjos anelam perscrutar. Há uma multidão de seres celestiais que observam maravilhados o poder transformador da redenção, observando as conexões que acontecem, observando o Espírito trabalhando através da palavra, observando quando alguém começa a entender sua profunda necessidade, observando as pessoas entendendo a glória do sofrimento de Cristo, observando as pessoas se agarrando na graça de Deus, observando um coração sendo transformado, observando a santificação acontecendo. Os anjos estão olhando o palco da redenção, observando essa coisa incrível acontecendo na história. A Bíblia diz que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Eles aplaudem com alegria, com entusiasmo, maior do que alguém quando torce para um time que faz um gol. Os anjos ficam admirados com a incrível obra da redenção. E eu me angustio com o fato de que vivemos em uma cultura com uma visão de mundo que não inclui Cristo, que tem uma identidade que não inclui o pecado e tem uma visão de mudança que não inclui a redenção. Até as igrejas cristãs não falam mais sobre a nossa necessidade da redenção, elas não falam sobre o poder transformador da graça, elas mantêm os olhos focados nas bênçãos presentes, nas glórias temporárias desse mundo. Veja, a visão de mundo cristã não olha para o descobrimento das Américas como o evento mais significativo, não olha para o homem chegando à Lua como o evento mais significativo, ou a criação do computador, o advento da internet. O maior evento da história humana é a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo. Este evento é o epicentro definidor de tudo que existe. Você não pode entender o mundo a não ser que você olhe para ele através da lente da cruz do nosso Senhor Jesus. Esse é o grande evento que se dirige às necessidades mais profundas da humanidade. Nossa necessidade não é uma melhor educação,
Nossa real necessidade não é um sistema público de saúde que funcione, não é uma mudança completa de governo, existe uma necessidade muito mais profunda. Nós precisamos ser resgatados, nós precisamos de salvação. E não existe algo como uma visão exata da realidade, a não ser que a redenção esteja no centro dela. Também devemos ter uma visão da realidade que inclua e celebre a graça soberana de Deus que coloca o seu amor sobre você. Essa é a graça que te encontra, essa é a graça que te revelará a verdade, essa é a graça que te resgata, essa é a graça que te dá vida. É aquela graça do chamado que justifica e santifica e glorifica o pecador. Bom, é claro que isso me anima, mas eu sei que haverá tribulações no meio do caminho. Há um inimigo que vai te levar a questionar a graça que você recebeu e vai te fazer questionar a sabedoria de Deus, a sua fidelidade, o seu amor. Haverá circunstâncias em que as coisas não farão nenhum sentido para você, mas você não pode perder de vista que em todas as coisas Deus tem um único propósito: te levar para o caminho da salvação. Talvez você não tenha pensado na obra da graça dessa maneira, talvez você já tenha ouvido muito sobre isso, mas sabe que os olhos do seu coração não conseguiram captar a grandiosidade do que tudo isso significa. Eu gostaria de te convidar a orar, pedindo para que Deus abra o seu coração, abra os seus olhos espirituais, para que você tenha compreensão da graça que você tão desesperadamente precisa. E que não haja mais um dia em sua vida sem que você esteja consciente da sua necessidade e da gloriosa bênção da graça que invadiu a história e vem para invadir a sua vida todos os dias. Vamos orar? Senhor de graça e bondade, obrigado a Deus, porque o Senhor dirigiu toda a história e tem dirigido toda a história até aqui para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus, para que em nós haja a esperança da salvação, para que em nós, ó Deus, haja a alegria presente, a celebração, ó Deus, da graça que nos veio em Cristo Jesus, para que haja clareza também sobre nós, sobre o que é a realidade, o que é a vida, qual é o propósito dela. E obrigado a Deus, porque o Senhor usou servos no passado e usa no presente e usará no futuro para continuar conduzindo a Tua palavra, a mensagem de salvação, de uma salvação que nós tão desesperadamente precisamos. Ó Deus, que o Senhor abra o coração daquele que ouve essa mensagem e que, ó Pai, ele deseje a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão e quando a receber, ó Deus, que celebre com grande alegria e que haja, ó Deus, uma vida de alegria e satisfação, que nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, nos alegrar no Senhor. Nos alegrar no Senhor. Obrigado a Deus pela nossa vida e pela bendita salvação que o Senhor nos deu. Que isso nos sustente e que a cruz de Cristo, a redenção que encontramos nele, traga significado, sentido e propósito para todas as ocasiões e situações da nossa vida. Nós oramos em nome do nosso Salvador, amado e Senhor Jesus. Amém. Receber a bênção, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com o povo do Senhor aqui e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.